Dom Luiz, bom dia. A raiva é ótima para fazer aquela limpeza pesada em casa. Não aboliremos a raiva ou o ódio, mas aprenderemos a utilizá-la a nosso favor. Jesus usou a raiva para destruir as bancas de venda no templo. Você concorda, Edson? A raiva faz parte da natureza do ser humano. Negar que existe a raiva é a mesma coisa que você negar a existência, porque o que acontece? É da natureza, faz parte do instinto de preservação e tudo. Quando você aceita que você é uma pessoa que sente raiva, você trabalha isso de uma forma mais, que nem ela fala aí, né? Canalizar para um lado positivo, entendeu? Uhum. O duro é quando você nega que exista. E aí você não trabalha isso e você sente uma pessoa infeliz porque sente raiva. Quando na verdade deveria saber que isso é natural, né? E trabalhar isso a seu favor no sentido positivo. Uhum. Eu digo assim, as pessoas normalmente costumam achar que nós espíritas, principalmente nós palestrantes, somos pessoas perfeitas. Não somos. Nós estamos todos em aprendizado. Eu sempre digo o seguinte, nós somos iguais perante Deus. Talvez a única diferença entre eu e o público na hora de uma palestra é que eu tenho um pouco mais de cara de pau de ir lá e falar. Só isso. Mas com relação à raiva, o Edson estava falando, e eu me lembro de uma situação que eu estava muito, muito nervoso. Fiquei muito nervoso com uma situação e eu fiquei contrariado com aquilo. E a raiva foi tão grande que me deu uma dor de cabeça muito grande, muito forte. E o que eu fiz? Foi assim, intuitivo. Eu comecei a caminhar. Eu falei, eu vou embora para casa. Vou embora a pé, não vou pegar ônibus não. E eu fui caminhando, caminhei quilômetros e mais quilômetros. E quando eu cheguei perto de casa, a raiva e a dor de cabeça tinham passado. Então, quer dizer, eu fui dissipando isso no meio do caminho. Sim. Não fui remoendo aquela situação. Então, essa é a questão que o Edson colocou e eu já puxei esse gancho. Então, se você tem raiva, procure fazer uma outra coisa, uma outra atividade. Desvie o foco. Abra o Evangelho, o Livro dos Espíritos, as obras kardecianas, leia um pouco. Aliás, quando eu faço palestras, eu sempre chamo a atenção do público nisso. As pessoas costumam dizer, gosto de você que você puxa a orelha da gente, para a gente ler, a gente estudar. Abra o Evangelho, faça o Evangelho no lar, não é? Que é muito bom você proteger o seu ambiente doméstico. Então, se você diz que não tem tempo, tem sim. Se você estuda, trabalha, está no metrô, abre leia um trecho, uma linha que seja, já é o suficiente. Precisa ser uma hora, né? Eu até Tira uns costumo brincar, se minutos, você né? está esperando o ônibus, aí você tem que ficar com um olho no peixe e outro no gato. Eu já perdi o ônibus. Já perdi. Então, Vai ficar com raiva, né? Vai ficar com raiva. Teve uma situação que aconteceu comigo. Eu estava num consultório odontológico, aguardando minha vez, e estava lendo um livro, pesquisando para fazer uma palestra. E quando a gente lê, a gente entra no Mergulha livro. na história. Porque eu fiz letras. Então, eu sou amante da leitura. E eu estava lá dentro do livro. De repente, passaram-se 2 horas e eu não me dei conta. Uma moça saiu do consultório e parou a minha leitura e me agradeceu. Muito obrigado. Obrigado o quê? Não, porque o senhor permitiu que eu passasse à sua frente e estava com dor de dente. Eu? Eu perguntei, se eu responder, falei, nossa, eu não me dei conta. Eu estava tão dentro do livro que eu não me dei conta. E eu não fiquei... Já pensou? Eu não fiquei com essa raiva. Eu não fiquei com raiva dela ter passado na minha frente, de forma alguma, pelo contrário. Você nem percebeu. Eu fiquei agradecido, tive gratidão por ter feito alguma coisa de bom para uma pessoa. E outra, gratidão por eu também ter tido um conhecimento, porque lendo o livro eu ganhei conhecimento para levar para as pessoas. Olha quanta coisa boa em Justamente. pouco tempo, né? A Lourdes da Penha diz assim, bom dia, queridos. Eu sou casada há 29 anos com um dependente químico. Já sofri e sofro muito, mas não sinto raiva dele. Isso é bom? No mundo temos muita falta de amor. As pessoas ainda não perceberam que somos todos irmãos e precisamos uns dos outros. Quando por algum motivo estou com raiva ou ansiosa porque tenho depressão, saio para andar um tempo e quando volto, passou. O que você acha sobre isso, Edson? Bom, ela faz uma questão, se não sentir raiva é bom. É excelente. É ótimo. É maravilhoso, significa que ela tem consciência, né? Das coisas. É assim, vamos pegar um caso dela, por exemplo, né? Casada, eu imagino que ela falou que faz 29 anos, mas ele não é dependente químico há 29 anos, ele deve ter se tornado dependente químico agora. Quando eles casaram, era outra situação, tá certo?
Então, imagina a situação dela. Ela casou com uma pessoa, de repente essa pessoa entrou por esse caminho e ela poderia se sentir infeliz, ela poderia se sentir uma pessoa esquecida de Deus, né, esquecida da situação e tal. De repente, uma pessoa que olha esse casal fala assim, puxa, que karma, né, que essa pessoa tem. O que ela fez para estar merecendo um marido desse e tal? Primeiro, karma não é uma palavra espírita. O espírita tem que abolir isso do seu vocabulário, tá certo? E tem que olhar com um olhar de aprendizado. Eu olharia esse casal, no caso dela, inclusive pela declaração que ela fez, eu falo assim, puxa, olha, que espírito equilibrado, né? Sabe que está vivenciando uma situação e está ali para colaborar e para ajudar o companheiro que está em situação, não vou dizer inferior, mas em desequilíbrio. Olha que espírito que tem uma consciência. Talvez ela seja, como eu falei aqui no programa, ela seja retroalimentada toda noite, né? Dessa consciência de que ela é um espírito que está em melhores condições, ela tem mais equilíbrio para ajudar o companheiro dela aí. Verdade. Parabéns para ela. Parabéns mesmo.